Boa noite, pessoal. Mais uma aula de redação. Hoje nós daremos continuidade com relação a alguns repertórios, né, que eu trouxe para vocês, que vocês podem utilizar, né, na parte do desenvolvimento, dos parágrafos de desenvolvimento. E, sem mais delongas, vamos lá. Gente, na aula anterior, nós paramos mais para frente, né? Mas eu trouxe para vocês alguns argumentos, né, que vocês poderiam utilizar nesse repertório. E só para a gente lembrar, né, da fragilidade da atuação estatal, e aí eu trouxe para vocês alguns repertórios, né, de alguns pensadores, filósofos, enfim, só para a gente relembrar o que a gente já viu, né? Dessa questão, nós vimos alguns dados, né? As falas de alguns pensadores, né? Nesse caso aí já seria de outra temática sobre a desigualdade estrutural, né? E alguns autores, alguns pensadores, né? Os dados de IBGE, de outras instituições. Eita. Sobre a naturalização de problemas sociais, inclusive eu discuti isso ontem com o pessoal da turma que vai fazer por experiência, né, a turma de pré, com relação a essa questão social, né, nós estávamos vendo os agentes sociais, que eu já falei para vocês, que a sociedade, né, ela reproduz vários comportamentos que prejudicam, o que contribuem para que alguns problemas eles aconteçam até os dias atuais. Então, nós vimos toda a questão de em que a sociedade ela pode influenciar, né? E aí eu citei para eles alguns exemplos, como essa naturalização de determinados problemas, a normalização de certas condutas. E eu citei para eles até o exemplo do caso, né, do influenciador Ítalo Santos, que tinha ali milhões de seguidores, onde ele claramente fazia uma sexualização de menores de idade de forma explícita no seu perfil, e para essas pessoas, né, para esses seguidores, não tinha nenhum problema, né? Então, há uma certa naturalização, uma normalização de certas condutas em nosso país. Essa é uma delas, né? Que muitas pessoas acabaram, por muito tempo, normalizando esse comportamento da adultização, né? Da exploração da imagem de crianças e adolescentes nas redes sociais. E não só isso, né, gente, mas vários outras problemáticas são normalizadas na sociedade. Eu falei também da questão do machismo estrutural, né, que também é um problema causado primordialmente pela sociedade. E teve um aluno que ficou até curioso, né? O que seria isso? Porque às vezes a gente ouve tanto falar de um termo, mas não sabe o que é na prática. Por que que nós chamamos de machismo estrutural, gente? Porque ele já está enraizado em vários comportamentos da sociedade. Mesmo sem perceber, a sociedade ela acaba replicando
esses pensamentos, esses comportamentos machistas, né? Como, por exemplo, algo que também até um tempo desse era bem normalizado, que era a questão de não se envolver em brigas, né, de casais. Há muito esse pensamento, né, entre até aquele ditado, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Então, muitas pessoas acabam, a sociedade, né, ela acaba normalizando a violência, de certa forma. A omissão, né? Você, sabe que o casal lá tá brigando, a mulher tá apanhando, mas eu não vou fazer nada a respeito, porque não é alguém próximo a mim, ou se é, eu também não vou me envolver, porque ali é algo entre o casal, né? Sendo que no cerne da questão, a violência lá acaba sendo naturalizada, normalizada, certo? Nós falamos também sobre a questão do preconceito, que é algo que está enraizado na nossa sociedade, do racismo estrutural também, né, que já está, algo presente, bem vivo ainda na sociedade brasileira. Afinal de contas, nós vivemos aí um período de mais de 300 anos de escravidão, então, até hoje, a sociedade ainda replica alguns comportamentos, alguns pensamentos preconceituosos, né? Então, a sociedade, ela funciona ali como um agente bastante relevante e que contribui diretamente para que alguns problemas eles se perpetuem, eles ainda aconteçam até os dias atuais, ok? Então, só para retomar algo que eu já havia falado com vocês, né? E aqui as falas de alguns pensadores, né? A respeito dessa temática da naturalização de problemas sociais. E não apenas isso, né, gente? A série, né? Black Mirror, ela retrata essa questão também de vários comportamentos nocivos, aqui depois eu vou corrigir, certinho? Então, algumas partes estão até digitadas erradas, que são incorporados no cotidiano, né? Essa série, ela retrata muito também a relação entre a sociedade e as tecnologias, né, atuais, como nós lidamos com alguns determinados algumas determinadas tecnologias, como o nosso comportamento vai mudando, né? Não é à toa que algumas pessoas já citam até mesmo a série como um parâmetro. Nossa, isso que está acontecendo é tão Black Mirror, né? Porque às vezes acontece coisas bem absurdas e as pessoas lembram logo dessa série, né? Porque ela retrata comportamentos bem absurdos, né? Dessa questão também midiática, né? Como a mídia, que é outro agente também social, ela pode interferir e impactar a opinião pública também, certo? Quando eu citei a mídia ontem para os alunos, eu lembrei até do caso recente, né, daquele Instagram, daquele perfil da Choquei, né? Porque a Choquei era um dos perfis, ainda é, né? Porque voltou a funcionar. O dono da página foi preso, mas a página ainda está funcionando lá. Não sei por quê, mas enfim, até essa semana eu lembro que está. Que além do esquema de corrupção, né, de lavagem de dinheiro que ele foi preso, ele também foi acusado por chantagear alguns artistas para não divulgar determinados vídeos que
ele tinha, né, vídeos comprometedores, e aí ele chantageava esses artistas para que não publicasse nenhum um vídeo deles, né? Então, a Choquei, apesar de ser algo até considerado menor, né, em comparação a outras mídias, mas era um perfil bastante relevante, né? Então, eles sabiam, né, o dono da página sabia que ele tinha essa influência, esse poder nas mãos de acabar com a reputação de alguém, né? Então, ele usava isso como uma estratégia para ganhar mais dinheiro, né? E também influência, de certa forma, porque ele poderia utilizar dessa carta na manga aí para chantagear as pessoas de várias maneiras diferentes, né? Não apenas a questão financeira, mas também de influência pessoal, né? O famoso apresentar os contatos certos. Então, a mídia, gente, ela também impacta bastante a sociedade, né? A mídia, ela pode amenizar ou até mesmo agravar determinados problemas, certo? Então, já que eu lembrei aqui de Black Mirror, eu lembrei com relação a esse caso aí midiático, né? Que vocês também poderiam usar como exemplo, também como repertório no desenvolvimento, né? Se o tema da sua redação fosse relacionado a essa questão, né, da influência midiática, vocês poderiam muito bem usar esse caso da Choquei, né, como um repertório sociocultural. Até porque os corretores, pessoal, eles observam muito se vocês estão atualizados, né? Se vocês estão a parte do que está acontecendo à volta de vocês, certo? Então, está sempre ligado nas notícias, foi o que eu disse para vocês lá na primeira aula, eu acho. De estar ligado nas notícias, nos jornais, né? Porque isso vai trazer um conhecimento de mundo bastante diverso para vocês. E você vai conseguir trazer argumentos que são atuais e que possam ter a ver com o tema que é proposto para vocês. Aqui outros pensadores, né? Leandro Carnal, que é um escritor bastante famoso aqui no Brasil. Ele, se eu não me engano, ele é filósofo também, sociólogo. A Unesco, né, que é uma instituição, né, bastante relevante a nível mundial também. Lembrem, gente, de sempre trazer repertórios que sejam relevantes, né, que tenham aí uma importância, que tenham aí um destaque, certo? Vamos ver se vai passar. Tem horas que o notebook trava, mas vai dar certo. Até então, gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Tudo bem? Tá dando certo, né? Graças a Deus. Apesar da internet não estar tão boa, mas está indo, né? Vamos ver agora se o aplicativo vai passar. Estou apertando aqui, ele não está indo. Menina, esse notebook está se recusando a trabalhar hoje. Hoje ele. Eu acho que já foi, né? Era isso que estava faltando para vocês? Eu creio que sim, né? Eu não lembro onde foi que a gente parou na aula passada, mas enfim. Só voltando aqui um pouquinho, já que era só até aí que a gente iria ver. Quando trazer dados, gente, é importante que vocês tragam de instituições sérias, né? O IBGE é o maior centro de pesquisa
social, né, geográfico brasileiro. Então, ele é um argumento, né, uma argumentação, um repertório bastante relevante para vocês. A Oxfam, que é outro estudo de pesquisa, há vários, né? Mas esses são bem importantes. Que mais que eu ia falar para vocês? Deixa eu ver aqui se vem a memória. Isso aqui. Eu já falei dessa questão, né, da naturalização, dessa questão, né, da falta, justamente o que a autora Hannah Arendt está falando aqui, de que algumas práticas, né, elas se tornam comuns quando não são criticamente questionadas, que é o caso que eu citei para vocês de Ítalo Santos, né, que muitas pessoas seguiam, mas não viam aquilo como um problema. A série também já falei. Vamos voltar aqui para Leandro Carnal. Aqui é a ponta, certo, gente? A ponja, meu Deus. Aponta que a repetição de práticas sociais tende a gerar aceitação coletiva, mesmo quando são prejudiciais, né? Isso entra bastante também no que eu citei para vocês no caso da violência, né, contra a mulher, e muitas vezes as pessoas acabam repetindo essa prática. Ah, eu não vou me meter, não, naquela confusão, não vou denunciar, não. Eu não vou me meter, né? Para depois não sobrar para mim, mas acaba contribuindo para que a violência ela ainda continue acontecendo, né? A Unesco, né, destaca a importância da educação para romper ciclos de naturalização de problemas sociais. E aí, gente, entra em outro agente social, que é a escola, né? Eu acho que eu já falei sobre isso com vocês, mas a escola ela tem esse papel de desenvolver o pensamento crítico dos alunos, né? Um dos critérios, né, de ensino, inclusive de língua portuguesa, é trabalhar com o aluno essa capacidade de pensar criticamente, de observar o mundo à sua volta de uma forma analítica, né? Não apenas deixar as informações passarem de uma forma rasa, mas de parar para refletir a respeito do seu cotidiano, da sua visão de mundo, dos problemas que cercam vocês, né? Então, a educação, ela tem esse papel importante de conscientizar também os alunos a respeito dos problemas sociais. Não é à toa, gente, que uma das propostas, né, que mais aparecem em algumas temáticas, em determinadas temáticas, é justamente a realização de debates, de palestras nas escolas, porque isso também pode contribuir para que alguns ciclos, né, alguns problemas, eles acabem sendo rompidos, né? Nós estamos agora no mês de maio, que é um mês muito importante de combate à exploração sexual infantil, que todos os anos são desenvolvidas várias palestras, né, para conscientizar, para abraçar esses alunos, e acontece, gente, de muitos alunos tomarem a coragem de denunciar para o professor ou para um colega algum abuso que ele tenha sofrido ou que ele está sofrendo. Então, essas campanhas, né, essas palestras, esses debates nas escolas são muito importantes. Às vezes tem pessoas que não dão tanto valor, coisa chata falar sobre isso, mas isso
pode, gente, afetar diretamente a vida de um colega, né? A gente, literalmente, a gente nunca sabe o que está acontecendo na casa de ninguém, na vida do outro, né? A gente nunca tem a plena ciência do que está acontecendo na vida do outro. A gente sabe recortes da vida do outro. Então, esses debates, essas campanhas, essas palestras realizadas nas escolas, não apenas nesse período, né, no período de maio, mas durante todo o ano, é que contribui para que alguns problemas, né, eles sejam conscientizados, né, que alguns problemas eles venham à luz, né, que os alunos eles são o que nós chamamos de replicadores, né? Vocês, alunos, vocês são replicadores de conhecimento. Não é à toa que quando tem algum problema, né? O governo desenvolve logo campanhas, tanto na mídia quanto também nas escolas. Vocês acreditam que todo mundo aqui, todo ano, apareça alguma palestra falando sobre o combate, né, à proliferação do mosquito da dengue. Todo mundo aqui, eu acho que já assistiu alguma palestra ou sobre trânsito também, né? Porque vocês acabam levando esse conhecimento para familiares, para amigos, para pessoas à sua volta. Então, quando há debates de temas importantes, de temas polêmicos, né? De, de temas que trazem essa relevância social, é importante porque acaba desenvolvendo esse pensamento crítico de vocês e vocês acabam repercutindo, né? Replicando alguns pensamentos e alguns questionamentos também, ok? Gente, como eu combinei com vocês, hoje nós faremos uma tarefa, né, de produção de desenvolvimento. Eu vou colocar aqui, olha se aparece para vocês. Está aparecendo, gente? Teu nome aí, artigo de opinião, ou está aparecendo só os slides? Não está aparecendo, né? Deixa eu botar aqui, apresentar outra coisa, para ver se vai. Pronto, agora foi, né? Eu estou vendo aqui que foi. Ó, eu vou enviar lá no grupo também, para ficar melhor de vocês manusearem, certo? Então, aqui nós temos uma situação hipotética, né? Hoje você chegou na sala de aula, o professor pediu para você fazer uma redação sobre algum tema e não deu auxílio de nenhum material para que você pudesse ter uma ideia e se basear. Então, essa atividade inicial é o começo dos primeiros passos para a construção do seu artigo de opinião. Então, se você se deparasse com o seguinte tema: o Estado deve dar condições de acesso à internet de qualidade para os estudantes com menos renda? Então, primeira coisa, né? Você tem que analisar o que você sabe, o que você entende sobre esse tema, sem fazer nenhuma pesquisa prévia, né? Você tem em mente alguns exemplos, alguma história que aconteceu com você, alguma história que aconteceu com outras pessoas, que virou manchete de jornal, algum contexto histórico sobre o assunto, algum filme, série, documentário a respeito do tema, algum contexto filosófico, sociológico, enfim. Então, vocês vão analisar essas questões, certo? Qual seria o tema principal, né? Seria aí a questão do acesso à internet, né? Seria a temática principal, né? O acesso à internet dos estudantes que são baixa renda, né? Quais das palavras do tema você não poderia deixar de mencionar na sua redação? E qual é a resposta que você daria a essa pergunta que o tema traz? O Estado, ele deve fornecer
internet de qualidade para esses estudantes de baixa renda? E quem são os culpados desse problema? Aí vocês vão analisar, né? Quais seriam os culpados desse problema? Lembrando, gente, que vocês podem trazer também as consequências, certo? Você poderia muito bem citar um culpado para que essa internet ela não alcance esses alunos e uma consequência disso, né? A consequência desses alunos não conseguirem ter acesso à internet. Então, lembrem que vocês podem usar uma causa, né, e uma consequência. Então, primeiro você vai relacionar aqui, certo? Agora, usando alguns textos de apoio, depois de você raciocinar sobre o seu entendimento, vamos planejar o seu texto. Então, nós temos aqui toda o passo a passo do que vocês vão fazer, tá bom? Gente, se não der tempo vocês terminarem hoje, não tem problema, certo? Vocês podem enviar amanhã, certo? Até a segunda-feira, também dá certo, ok? Eu vou enviar lá no grupo e vou ficar aqui para tirar as dúvidas que possam existir para vocês, tá certo? Vou enviar lá no grupo. Só um instantinho. Para o pessoal que não está assistindo a aula online, nós faremos essa tarefa presencialmente, certo? Então, não precisam fazer novamente, só o pessoal que está aqui do online, ok? Então, gente, eu vou ficar por aqui, tá bom? Qualquer coisa, podem ligar o microfone ou falar no chat. Eu vou ficar por aqui, tirando as dúvidas de vocês. Vou só desligar aqui o microfone e aí vocês podem falar. Pode falar, Luísa. No caso, seria apenas o desenvolvimento, né? Essa primeira parte, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Essa primeira parte, deixa eu só olhar direitinho. É porque, assim, você vai precisar desenvolver a introdução para você basear o seu desenvolvimento, certo? Então, ela já foi praticamente, ela foi, na verdade, tudo, para você fazer tudo. Para você pensar no restante. Então, assim, como o desenvolvimento, ele é a continuação da introdução, então, o interessante é que você faça também a introdução, certo? Poderia ter sido algo mais específico, né? Mas para fazer, vocês precisam da introdução para poder fazer a continuidade. Então, vamos fazer assim, ó, já que aqui a gente tem menos tempo, né, do que o pessoal lá no presencial, e fica bem mais difícil para eu estar nessa dinâmica corrigindo vocês, vocês podem ir direto para o desenvolvimento, tá bom? Eu acho que dá para vocês fazerem. Vocês vão direto para os argumentos que vocês vão utilizar, certo? Vocês ainda têm um tema semanal, né? Então, para não ficar praticamente 2 redações para vocês na semana, então vocês podem fazer só o parágrafo de desenvolvimento. Os dois, tá certo?
Deixei até a partezinha, o início dele aí na tela. Qualquer coisa, gente, só levantar a mãozinha, falar, tá bom? A aula ainda está sendo gravada, eu vou deixar esse restinho de tempo aqui.
Pessoal, já são 8 horas, né? Aqui por um atraso de 1 minutinho no meu notebook, aqui, eu olhei aqui no meu celular, já são 8. Deixa eu parar aqui a apresentação. Então, por hoje nós vamos ficar por aqui, certo? Ao pessoal que está assistindo a aula gravada, bom dia, boa tarde, boa noite. Continuem focando nos estudos de vocês, que vai dar certo.